arquiduquesa Leopoldina, futura imperatriz Maria Leopoldina do Brasil, possuía tendências à tristeza contínua. Em diversas cartas, a jovem fala sobre estar sofrendo de melancolia, nome dado antigamente à doença psiquiátrica que conhecemos hoje como depressão. Amada, caríssima Luísa, sofro de melancolia. Estou cada vez mais melancólica. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações e ser um dos primeiros a receber a notificação dos vídeos inéditos do canal. Segundo registros históricos, o próprio pai de Leopoldina também sofria graves crises de depressão, principalmente após o falecimento de sua terceira esposa. Quando a imperatriz Maria Ludovica faleceu, o imperador Francisco I chegou a se isolar em uma casa de campo, tendo ficado por meses longe de seus filhos. Após a morte de sua madrasta chamada Maria Ludovica de Áustria-Este, Leopoldina escreveu: Amado papai, não estou tão bem de saúde desde que recebi a terrível notícia, que me dói profundamente. Minha saúde está muito pior. Teria que ser de pedra para que o triste acontecimento, cujas consequências sinto agora, não me abalasse. Sobre a morte da madrasta, Leopoldina escreveu à sua irmã preferida: Amada Luísa, todos os dias temos missas de requiem de 2 horas. Garanto-te que essas coisas me abalam tanto, que me sinto miserável. Peço-te perdão pela linda letra, mas minha mão está um tanto trêmula. Hoje, sabemos que o falecimento de um ente querido pode agravar os sintomas de melancolia. Em outra carta enviada à sua irmã Maria Luísa, Leopoldina cita seu médico dos nervos, chamado Andreas Joseph Freie von Stift. Amada, querida Luísa, cada um tem sua cruz. Sinto isso desde que Stift está aqui. Sinto-me péssima e não posso me queixar. Senão é o fim de todas as perspectivas. Precisarei ler muito, para não cair em profunda melancolia. Também não estou muito bem, porque a água sulfurosa me ataca os nervos. Após o casamento por procuração com o príncipe português Dom Pedro, aconteceram diversos imprevistos durante a viagem de Leopoldina da Europa à América. Em uma carta após acontecer mais um imprevisto, Leopoldina escreveu ao seu pai: Querido papai, desejo ir para Livorno para poder me entregar à minha dor e melancolia, sozinha, longe de todos os divertimentos e barulho. Irei para Pódio Imperiale, senão adoecerei com o calor e a melancolia. Peço muitos perdões por não ter lhe escrito, mas faz dias que não me sinto bem. Estou abatida. Quando chegou no Brasil, a agora princesa Maria Leopoldina viveu algumas semanas felizes ao lado de seu esposo. Mas logo a primeira decepção amorosa aconteceu, e ela voltou a ter crises de ansiedade e depressão. Amado papai, agora se completam 4 meses sem qualquer notícia de todos que amo. Isso me faz chorar muito, e preciso de todo o amor e amizade de meu esposo para me consolar um pouco. Por muitas vezes Dona Leopoldina pensava na distância que a separava de sua família. Sobre isso, escreveu: Amada Luísa, já chorei bastante com a ideia, mesmo estando aqui com meu esposo, de estar tão longe de ti. Por isso, escreve-me muito, se ainda me amas um pouquinho. Senão, ficarei extremamente melancólica, pois já tenho tendência para isso. A sua tia chamada Maria Amélia, a princesa escreveu: Queridíssima tia, devo confessar que tenho uma forte tendência pelas ideias melancólicas. Estou convencida de que a senhora me aconselhará a rechaçá-las, tanto quanto isso seja possível.
Registros históricos mostram que a futura primeira imperatriz do Brasil tinha surtos de suor, insônia e dores de cabeça, sintomas que indicam um quadro de depressão. A cada dia que passava, Dona Leopoldina se sentia mais desiludida com o amor do príncipe Dom Pedro, e a cada ano que passava, ela se endividava mais. Nesta separação tão distante e infinita, esse pensamento me deixa muito, muito melancólica e me faz chorar amargamente. Meu estado de espírito, antes animado, sofre muito, pois estou bem melancólica e não rio mais como antigamente no alegre seio da família em minha querida pátria. A sua tia Amélia, Dona Leopoldina, confessava sentir saudades da Europa. Queridíssima tia, sua tão querida amizade é a mais doce consolação para meu coração, que sofre cruelmente ao pensar que talvez a imensa distância que nos separa infelizmente não me permita esperanças de voltar a vê-la. Uma vez que não posso lembrar os deliciosos meses que passei quando tinha 5 anos com a senhora, querida tia, e a minha adorada mãe já falecida. Mas não posso ter essas recordações, por mais queridas e tristes, sem me enternecer ao ponto de chorar. Nápoles, cidade em que nasceu minha bem-amada mãe, e para a qual eu me sentia atraída por tantos anseios de meu coração, antes de deixar a bela Europa para embrenhar-me nas tristes e úmidas florestas do Brasil. Após sofrer um aborto espontâneo, a desiludida Dona Leopoldina escreveu a sua irmã: Amada Luísa, tal felicidade não existe neste mundo. Existem muito mais desgostos. Parece que a duquesa Maria Luísa também sofria com crises de depressão, pois em uma carta, Dona Leopoldina escreveu: Amada, querida Luísa, contaram-me que estás atacada pela melancolia. Conheço bem essa doença horrível e te peço veementemente que não te entregues a ela. Muito antes de conhecer sua amante favorita, chamada Domitila de Castro, Dom Pedro I já havia decepcionado Dona Leopoldina com outras mulheres. Em carta, a princesa escreveu: Começo a crer que se é muito mais feliz quando solteiro, pois agora só tenho preocupações e dissabores, que engulo em segredo, pois reclamar é ainda pior. Infelizmente vejo que não sou amada por meu esposo, e meu dever exigem que eu suporte até o último instante. Estou bem de saúde, exceto por uma profunda melancolia, que não surpreende, face a todos os dissabores domésticos que tenho. A princesa Maria Leopoldina chorava muito, pois sentia imensas saudades de sua família e de sua terra natal. Querido papai, posso imaginar como o senhor deve estar preocupado, e esse pensamento, em uma grande distância, me provocam muitas, muitas lágrimas amargas. Em praticamente todas as cartas direcionadas aos seus parentes, Dona Leopoldina confessa estar sentindo uma tristeza profunda. Caríssima Luísa do meu coração, estou muito, muito melancólica. A Leopoldina animada de antigamente deu lugar a uma misântropa, que só gosta de ler, pois livros são únicos amigos que se tem por aqui. Graças a Deus estou bem agora. Estive com reumatismo durante algumas semanas, o que me deixou bem deprimida. Misântropa é a pessoa que sente ódio, antipatia, desconfiança ou desprezo geral pela espécie humana, pelo comportamento humano ou pela natureza humana. Tenho que te confessar que estou muito melancólica, porque me encontro sem amigo ou amiga em que possa depositar minha confiança. Querida, caríssima Luísa,
Te garanto que não reconhecerias mais em mim tua velha Leopoldina. Meu caráter animado e brincalhão se transformou em melancolia e misantropia. Além de todos os sintomas citados, a jovem Leopoldina também sofria com transtornos de ansiedade que afetavam a qualidade de seu sono e apetite. Sofria também com desarranjos intestinais e indisposição frequente. Para um melhor entendimento do assunto, sugerimos que você assista aos vídeos Domitila de Castro, parte 1, O maior funeral do Brasil, a morte da Imperatriz Leopoldina, Quantos filhos Dom Pedro I teve e o remorso de Dom Pedro I. Valorize a história do Brasil e compartilhe esse vídeo.